Oi, meu nome é Maria Luísa de Freitas, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo da UFPEL, e essa apresentação é para a disciplina de Projeto de Arquitetura 3, o Pavilhão Dobre. O terreno fica nas imediações do campus Capão do Leão da UFPEL, numa região de vegetação rural e próximo à Embrapa. É também um local de eventos regionais, como a abertura oficial da colheita de arroz e grãos em terras baixas. Então pensar no pavilhão de exposições ali faz bastante sentido. O partido desse projeto nasceu de um exercício anterior, de intersecção de sólidos, que eu decidi retomar e adaptar para o pavilhão. Naquele exercício, os sólidos eram construídos a partir de dobras, e foi justamente esse processo de dobrar papel que me remeteu ao conceito do projeto e deu origem ao nome. Os sólidos originais, eles apontavam para cima, para o céu, e o que eu fiz aqui foi deitá-los, para trabalhar com uma volumetria mais rasteira, que dialoga com o terreno e com a paisagem aberta do entorno. Mas a ideia de dobra continua presente na forma como o pavilhão se lê. Ele parece ir se desdobrando conforme se caminha ao redor dele. Cada fachada é de um jeito diferente, com os vidros diagonais marcando essas quebras, né, de plano, e esse jogo entre volumes que se sobrepõem, reforçando, né, a ideia de um edifício com identidade forte. Ele é um marco visual no contexto que ele está inserido. No fluxograma e zoneamento, o pavilhão é dividido em dois volumes. O volume retangular concentra as áreas de apoio e serviço, como administração, depósito, banheiros, oficina e mini auditório. Já o volume mais alto, ele é dedicado a duas exposições e ao café. E no mezanino tem mais uma exposição, que particularmente é um dos meus espaços favoritos, porque ele mostra essa vista do entorno, né, do segundo pavimento, e no primeiro pavimento também mostra essa vista do entorno pelas janelas grandes. E além disso, o pavilhão ele conta com anfiteatro externo, um espaço ao ar livre integrado à implantação, que amplia até esse uso do pavilhão para além dos ambientes internos. Aqui vocês podem observar algumas renderizações fotorrealistas do projeto feitas por IA, junto com um moodboard de inspirações, que guiou tanto a volumetria angular quanto a escolha de materiais. Eu escolhi o concreto aparente, a madeira e o vidro, buscando esse contraste entre robusto e leveza. E aí dá para notar também que tem vários vidros diagonais nas referências e me ajudou a desenvolvê-las melhor. Na implantação, o pavilhão se posiciona de forma que cria um acesso marcante. Ele está virado para a praça pré-existente. E aí eu coloquei bancos, mesas, essa área de atividade de lazer e um bicicletário, além do anfiteatro que eu já comentei. Eu coloquei esses bancos compridos embaixo das árvores porque eu queria criar esse espaço de contemplação, de sombra. Então eu coloquei em 3 pontos. Eu também fiz triângulos que são canteiros em volta a bancos, porque eu queria ter esse diálogo entre o pavilhão. Não queria que ele fosse algo isolado. Queria que aparecesse na implantação em outros pontos que eu vou citar mais pra frente. Coloquei também em 2 partes um canteiro para as pessoas não ficarem circulando exatamente na volta do pavilhão. Tem esse recuo, então. Na planta baixa, eu confesso que a compatibilização das plantas foi uma das partes mais desafiadoras do processo. Encaixar essa circulação, estrutura e os ambientes dentro dessa geometria triangular que eu tenho não foi fácil, mas eu consegui chegar numa solução que funciona nos 2 pavimentos, né, mantendo a lógica formal do projeto, sem comprometer a funcionalidade dos espaços. Eu optei por colocar, e eu coloquei um corrimão de vidro para ficar parecido com as áreas envidraçadas que eu tenho. E eu queria que, quando as pessoas entrassem, elas conseguissem observar a escada, o café, a exposição, esse mezanino lá em cima, criar essa curiosidade. E eu também tenho uma cobertura inclinada, que vai cobrir essa parte do pavilhão. Então, também ela tem uma parte envidraçada, assim, nas laterais, que eu vou mostrar nos cortes, que talvez crie mais curiosidade nas pessoas ainda. Aqui na planta baixa do segundo pavimento, a gente pode observar justamente o que eu falei. Ele ficou só esse espaço de exposições e ele tem essas janelas envidraçadas em volta, em diagonal. Aqui nos cortes, eu queria que o corte passasse pela escada, que na verdade foi uma exigência das professoras. Passei também no outro corte que desce para enxergar as portas do elevador e as portas dos outros cômodos. Dá pra gente observar também as janelas em diagonal que eu falei, e esses pilares interseccionando elas. Coloquei a materialidade e também coloquei um detalhe da laje steel deck. Podemos observar também a laje inclinada que eu tinha comentado. Aqui nós temos as fachadas e dá pra gente observar que elas são todas diferentes e que quando a pessoa vai caminhando, ela vai descobrindo essas fachadas, ela vai ficando curiosa, a cada passo que ela dá, ela descobre algo novo. Então, eu quis trazer isso pro projeto. E aqui dá pra ver a laje inclinada que eu trouxe, com vidros nas laterais. Aqui na planta de pilares e vigas, eu coloquei todos os pilares e todas as vigas que apareciam, do térreo e de sustentação do mezanino. E foi difícil resolver ela, mas eu acredito que eu tenha resolvido do melhor jeito.
Aqui nós temos a planta de pilares, e aí vai aparecer os pilares do térreo e do mezanino. Esse foi o Pavilhão Dobra, um projeto que nasceu de um exercício de dobras e intersecções.